Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Jomar Gontijo e Ives Facuri, que estarão junto a nós, facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite a todos. Uma satisfação para a gente poder estar aqui, refletindo, estudando um pouco mais acerca desses ensinamentos tão valiosos que representam verdadeiros roteiros para a nossa felicidade, que a doutrina espírita nos apresenta. Na noite de hoje nós temos a alegria de ter essa oportunidade de estar refletindo com a presença de todos vocês, a presença dos nossos amigos internautas também, que nos acompanham pela internet e sempre nos dão um retorno bastante satisfatório. E eu gostaria de rogar a Jesus, através dos seus intercessores, para que nos inspire nesse momento, a fim de que as nossas respostas elas possam ser pautadas dentro do discernimento, dentro do bom senso, e dentro daquilo que a doutrina espírita tem a oferecer enquanto respostas para os nossos anseios, para os nossos questionamentos e para as nossas angústias. Nós vamos começar com o nosso companheiro Jomar, respondendo a primeira pergunta. Boa noite, Jomar. Boa noite, Ives. Boa noite, pessoal. Nossa boa noite também aos internautas. Uma alegria novamente aqui. E acabou de nos chegar aqui uma pergunta muito interessante. O Espiritismo acredita na volta de Jesus? Será, Ives? O Espiritismo não acredita na volta de Jesus, porque não acredita que ele foi embora. Será que Jesus foi embora? Jesus não foi embora, ele nunca nos abandonou, então ele não precisa voltar. Na verdade, a pergunta diz o seguinte: o Espiritismo acredita na volta do Jesus na carne, na reencarnação de Jesus? Não. Se é isso que a pessoa perguntou, né? Se Jesus voltaria a reencarnar, ou seja, voltar a beber, renascer, igual ele falou de novo e tal, não, também não. Por quê? Porque ele veio uma vez para ensinar, deixar a mensagem, que ele fez tão brilhantemente, deixou toda a mensagem que foi grafada nos 4 evangelhos canônicos, em outros, os exemplos maravilhosos, e nós ainda não conseguimos viver. Na verdade, nós em 2000 anos não conseguimos absorver a verdadeira mensagem que ele nos deixou em essência. Nós chegamos a deturpar a mensagem dele, nós chegamos a adulterar os conceitos mais sublimes que ele deixou, e a essência da mensagem dele, que é o amor, nós não conseguimos vivenciar. Nós estamos muito aquém ainda dessa mensagem. Então, em 2000 anos de tentativa de exercício, é claro que fizemos muita coisa, né? Ele revolucionou muita coisa avançou, e eu acredito que cada vez mais nós estamos perto de avançar na mensagem, mas ainda não chegamos ainda no ideal da mensagem dele. E nós temos a esperança de que ele voltaria na Terra na forma de carne e osso, né? Reencarnação. E aí vai um tanto de erros. O primeiro erro é acreditar
que Jesus precisa de carne e osso para estar conosco. Ele não precisa disso. Ele está conosco no planeta Terra, cuidando da direção planetária desde o momento que ele desencarnou, ou ele deixou a parte material lá naquele episódio da crucificação. E ele mostrou a sua presença em vários momentos da história, inclusive mandando de volta para a terra vários daqueles apóstolos e daqueles companheiros que estiveram com ele reencarnado. João voltou várias vezes, e outros voltaram várias vezes. Então vieram como missionários, São Francisco de Assis, vários santos que tiveram, e outros mais distantes voltaram em personagens através das histórias, com grandes e pequenas missões, evangelizadores de terras, de países. Então, quem estudou, por exemplo, o livro, me ajuda, Ives, de Emmanuel, que conta a trajetória, da história do planeta Terra que foi acontecendo. A Caminho da Luz. Então, A Caminho da Luz, quem não leu, deve ler, porque ele vai contando essa história do planejamento sobre as égides de Jesus, do que foi acontecendo na história da humanidade. Né? Os missionários, o que foi acontecer, o planejamento de Roma, da Europa, do próprio Brasil, a missão do Brasil, está tudo lá. Então Jesus não nos abandonou, Jesus continua orientando o planeta Terra. E ele não precisa voltar, porque ele nunca foi embora. Ele está conosco. E para Jesus foi uma dificuldade enorme sair do plano totalmente imaterial, incorpóreo que ele está, para um plano tão material e denso que nós vivemos. Foi uma dificuldade enorme, porque esse plano da matéria não é um plano, não é uma realidade existencial para um espírito tão superior quanto é Jesus. Ele encontra numa realidade muito superior à nossa. Então ele utiliza de vários espíritos que ainda têm perispírito denso e espíritos ainda não tão evoluídos quanto ele, para agir aqui nesse mundo materializado que é o mundo que nós estamos. E para finalizar, a consciência de Jesus é uma consciência tão ampla, uma consciência que alcança todo o planeta Terra. Lembra daquela passagem evangélica que Jesus era tocado por um tanto de pessoas e uma pessoa toca Jesus de forma diferenciada e Jesus fala assim: alguém me tocou? E Pedro fala: mas como assim, Jesus? Várias pessoas estão te tocando. E ele fala: não, alguém me tocou diferente, virtudes saíram de mim. Jesus, na onde ele está, na realidade espiritual que ele está, também ele é tocado por todas as nossas pequenas consciências. Mas de acordo com a nossa fé, com os nossos pensamentos, com as nossas orações, como aquela mulher que tinha aquele problema de hemorragia, se a gente com a nossa fé, a nossa emoção, a nossa sensibilidade, consegue alcançar Jesus, ele também sente o nosso toque na realidade espiritual que ele se localiza.
E Ele também nos responde: alguém está me tocando. E se tivermos a sensibilidade, vamos receber esse retorno da consciência de Jesus na nossa própria consciência. Então Jesus continua conosco. Só que nós temos que nos desenvolvermos para dessa vez nós alcançarmos. E não Ele ter que fazer esse processo de condensação para chegar na matéria densa como nós estamos. É nós que vamos ter que nos espiritualizarmos para podermos alcançar a consciência na realidade que Ele está. E uma pergunta aqui, muito boa, que diz assim: ser homossexual atrapalha o desenvolvimento mediúnico? Bom, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, no prefácio da obra, Emmanuel traz uma série de preceitos sobre a sexualidade, que por si mesmo já o que vale a um livro inteiro sobre o assunto. Ele sintetiza mais do que ninguém o conteúdo do livro todo no prefácio. Aliás, o poder de sintetizar ideias complexas que Emmanuel tem é uma coisa extraordinária. Então, no prefácio do livro Vida e Sexo, ele diz uma coisa que a primeira vez que eu li ficou impresso, porque um dos agentes ativadores da memória é o significado. Então, quando a coisa tem muito significado para você, aquilo fica melhor impresso na sua memória. Então, ele diz o seguinte: em matéria de sexo é forçoso afirmar que não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente para ter que reaprender com a experiência tantas vezes quanto se fizerem necessários. Então veja que Emmanuel não está colocando no sexo em si um problema. Ele está colocando na conduta, ele está colocando no direcionamento que a gente emprega nessas forças que fazem parte da vida. Aliás, são combustível das nossas energias, a sexualidade, né? Então, o desenvolvimento mediúnico, ele não pode ser atrapalhado pela mediunidade em si, pela homossexualidade em si, mas pela condução das atividades sexuais do homossexual ou do heterossexual. Então, independente de você ser hétero ou homo, o que vai atrapalhar o desenvolvimento da mediunidade seria, no caso, a aplicação que você dá da sua sexualidade. Então, assim, a promiscuidade, por exemplo, independente dela ser hétero ou homossexual, ela é um impeditivo, porque um dos fatores mais nocivos para a conexão que a gente pode estabelecer com a espiritualidade é a questão do desequilíbrio da nossa sintonia. Então, o questionamento é muito simples, é só a gente perguntar para nós mesmos que a gente vai obter a resposta. O que vem a desequilibrar a minha sintonia? O que vem a desequilibrar minha sintonia? As minhas atividades sexuais? Depende. Aquilo que eu como no meu dia a dia, em termos de alimentação, depende. A alimentação, até determinado período da história da humanidade, foi um tabu muito grande, a questão da alimentação. Depois esse tabu ele se desfez com o tempo. E começou um outro tabu a surgir, que foi a questão da sexualidade. Então não é porque na mesa pode haver excesso que a mesa em si é pecado, entendeu? Imagina uma mesa farta, repleta de comidas, e eu falo aqui pecado no sentido dos nossos deslizes, né?
Então, o que acontece? Uma mesa farta de comida, não é porque a mesa está farta de comida que a mesa em si é um equívoco. Equívoco é a minha conduta perante aquela mesa ali, no excesso que eu posso cometer. Então, independente de ser homossexual ou de ser heterossexual, a sua mediunidade não pode ser afetada pela sua sexualidade, pela sua orientação sexual, mas sim pela aplicação que você dá naquilo. Então, é muito comum a gente poder, é muito importante a gente poder observar isso, para a gente não cair naquele equívoco de uma onda que surge aí de ódio na sociedade, que se nutre em atacar o diferente, que se nutre em atacar aquilo que não é padrão. Então, para que a gente possa não entrar nessa onda, e que é uma onda muito forte, que realmente nos arrasta, a gente precisa ter esse tipo de ponderação que nos faça observar melhor o significado das coisas e como as coisas realmente acontecem. Mas uma coisa a gente deve ter em mente: o que atrapalha o desenvolvimento da mediunidade são as conexões mentais que eu estabeleço através da sintonia. Tanto é assim que um dos livros recomendados por Emmanuel, dentro de 412, que o Chico Xavier psicografou, um dos livros desses 412 que Emmanuel fez questão de recomendar para o Chico ler, ele mesmo ler, foi o livro Mediunidade e Sintonia. Mediunidade e Sintonia, que trata justamente dessas conexões mentais, de forma que o trabalho mediúnico ele possa ser facilitado. Então, todo excesso, todo o desequilíbrio é que vai prejudicar o desenvolvimento mediúnico. Como identificar com certeza um bom espírito? Bom, como identificar um bom espírito seria até fácil de responder. Agora, identificar com certeza, né? Com certeza, aí já vai complicando a pergunta. Mas eu acho que o importante aqui é o seguinte: como é que você identifica um espírito encarnado que ele é um bom espírito? Porque a gente tem que lembrar que um espírito é um homem que desencarnou. Estão entendendo? Quando vocês desencarnarem, vocês morrerem, todo mundo vai morrer, não vai? Vocês duvidam disso? Não? Alguém duvida que vai morrer? Levanta a mão. O Espírito que nos orienta, um dia ele falou assim, que ia fazer uma previsão para nós, né? Fez um clima, daquele clima assim, e falou assim: agora eu vou fazer uma previsão. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Aí a gente ficou em silêncio ouvindo. Aí ele olhou para nós e falou assim: todos aqui vão morrer. Aí foi uma decepção, porque isso a gente sabe. Não é uma grande previsão. Aí ele falou assim: agora, se vocês sabem que vão morrer, por que vocês vivem como se fossem viver aqui na Terra eternamente? Porque eles falaram que eles, espíritos, não entendem como é que a gente vive achando que vai viver para sempre. A gente não vive se preparando ou sabendo e tendo certeza que a gente vai morrer um dia. A gente acha que esse dia nunca vai chegar, e esse dia um dia chega. Estranho, né? Esse dia um dia chega. E o bonito e o triste, mas é muito bonito, aí está a beleza da vida, é que ninguém sabe com certeza o dia que é. Então, pode ser amanhã, gente. É o que Cristo falou, ele viu alguém acumulando um tanto de riqueza, numa doideira danada.
enchendo o celeiro, e Cristo, que tinha uma vidência, inclusive uma vidência do futuro muito clara, ele falou assim: que pena, mal sabe ele que amanhã ele não vai estar mais aqui. Vocês sabiam uma coisa que só o espírita sabe, mas nem todo espírita sabe, o Ives deve saber. O que aconteceu com aquele jovem rico que foi convidado por Jesus para segui-lo, e o jovem rico falou que tinha uma corrida de cavalo para participar, que depois ele ia vender tudo e ia seguir Jesus? Você sabe da história? Esse mesmo. Você sabe o que aconteceu com ele? Não? Tem a Amélia Rodrigues, num dos livros de Divaldo Pereira Franco, conta. Jesus pede para ele vender tudo e segui-lo, né? Porque ele era um homem honesto e tal. Mas ele fala que vai resolver algumas coisas e não decide seguir Jesus, não. E uma das coisas que ele ia fazer é participar de uma corrida de cavalo. E ele morre. E perde a oportunidade de seguir Jesus e ser um dos apóstolos de Jesus. Amélia conta essa história num dos livros dela. Mas nós não pensamos que vamos morrer de cada dia, que o dia da nossa morte é um segredo para nós. Se a gente pensasse nisso, talvez a gente vivesse de forma diferente e escolhêssemos diferente. Aí é que está o segredo da vida. Nossas escolhas seriam diferentes. Nós usaríamos a nossa liberdade de forma diferente. Mas o que eu quero chegar aqui, os espíritos não são diferentes de nós homens. Então, como é que eu sei que um ser humano é um ser humano bom? Como é que eu sei que aquele meu amigo é um bom amigo? Como é que eu sei que uma pessoa é uma pessoa boa? Eu não sou ele. O que passa lá dentro da cabeça dele, eu não sei. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu escuto o que ele fala. Não é isso? E aí o seguinte, se esse espírito ou essa pessoa te fala para você fazer o bem, perdoar as pessoas, se os conselhos dele são conselhos sensatos, são conselhos que te induzem a não violência, a não prejudicar os outros, são conselhos que você considera que são conselhos que te levam à harmonia e não ao contrário, o que você acha que essa pessoa é? Boa ou ruim? Agora, se essa pessoa te aconselha a brigar, a ser violento, a matar, a agredir, te aconselha ao ódio, o que você acha que essa pessoa é? Pode até não ser por maldade, mas o que essa pessoa é? Uma boa ou uma má pessoa? Mas eu posso observar só o que ela fala? O que você acha dos políticos? Político tem um bom papo, não tem? Se a gente escuta os políticos falando, nossa, parecem as melhores pessoas do mundo. Mas, quando as pessoas vão fazer, será que elas fazem conforme falam? Tem coerência? Ou seja, agem conforme falam? Com o espírito, então, começa a ficar
complicado, porque no espírito, geralmente, você só tem as palavras dele, só os conselhos dele. Ou, no caso, se você é o médium, você tem os pensamentos dele, você tem as intuições dele. Você não pode verificar se ele cumpre aquilo. Mas para nós, os pensamentos ou os textos que eles escrevem, já dá uma noção para a gente reconhecer se a origem é boa. Kardec, no livro dos médiuns, dá algumas orientações para a gente identificar se aquela mensagem ou se aquele conteúdo vem de um espírito bom. A orientação é, aquele conteúdo é um conteúdo que nos eleva para o bem, que nos induz ao bem, ou não, ao contrário disso. Então, é uma análise criteriosa da mensagem, do pensamento, não só das palavras bonitas, para ver se aquilo tem sentido, tem coerência, tem lógica, para você verificar aquilo. Porque não adianta o nome Santo Agostinho, né? Jesus, São Paulo, sei lá o nome mais famoso que tenha lá. O que importa é o conteúdo, aquilo que está lá para a gente discernir se é bom. Se o pensamento que te chega é um pensamento bom. Porque assim como os políticos, os espíritos também podem dissimular, tentar aparecer uma linguagem sofisticada, cheia de palavras bonitas, mas na essência não é. Então a gente tem que se nortear por isso, pelo bom senso, pela lógica, né? E esmagando aquilo até buscar aquele caroço, aquela essência que nos indica se aquela mensagem, aquele espírito é realmente do bem, ou se não, ainda é um espírito ignorante, um espírito que não... Ou talvez até tenha alguma segunda intenção que a gente não sabe qual que é. Pessoas que vendem bebidas alcoólicas em bares ou até servindo em open bar nas festas, tem algum peso no vício dos outros? Sim, porque se ninguém fizesse isso, não aconteceria, né? A questão. Então, assim, a gente tem que compreender que o mal ele precisa de toda uma rede de encadeamento para que ele aconteça. E essa rede de encadeamento do mal, se tem uma peça que desiste, aquele fluxo ele é interrompido. Assim como o bem ele precisa de uma rede de encadeamento para acontecer. Então é só a gente raciocinar nesse ponto de vista, por esse prisma. Então, pessoas que elas optam em vender bebida, inclusive Buda, Siddhartha Gautama, na Índia, 500 anos antes de Jesus, ele já recomendava que todo tipo de trabalho que você for ter, que de certa forma lese os outros, leve prejuízo aos outros, você deve evitar. Porque não tem como você se entregar a um trabalho sem que aquilo exerça sobre você, de certa maneira, uma contaminação. Porque a influência do meio, ela é muito poderosa. E a gente sabe que a gente só vai se desvencilhando da influência do meio conforme a gente vai se aperfeiçoando do ponto de vista espiritual. Então, enquanto isso não acontece, enquanto a gente está nessa condição de luta muito intensa, que é travada contra as nossas imperfeições espirituais, o meio, sem dúvida, vai desenvolver um papel preponderante para nos inclinar para o lado positivo da vida, para o lado negativo. Então,
se você puder evitar determinados trabalhos que, de certa forma, correspondem a essa rede de encadeamento que vai gerar prejuízo a outrem, principalmente quando você já tem o esclarecimento, é melhor evitar. É melhor evitar. Porque imagina o espírito, chega no plano espiritual, e ele se conscientiza de que a garrafa de cerveja que ele vendeu para um camarada lá, que chegou, por exemplo, no bar dele, ou que o copo de cachaça que ele vendeu para alguém que chegou lá e pediu. Imagina se ele se conscientiza de que aquilo que ele vendeu foi responsável por um acidente automobilístico que matou toda uma família, inclusive criança, bebê. Imagina, o espírito toma consciência disso no plano espiritual. Será que ele vai lidar bem com o processo? Mesmo ele sabendo que não foi ele que produziu, mesmo ele sabendo que ele tinha que ganhar o pão de cada dia, e aquilo ali era um trabalho autorizado pelas leis, pela Constituição, o que é uma hipocrisia, né? Quer dizer, algumas drogas lícitas, outras ilícitas, ninguém estabelece um critério do porquê umas são, outras não são. Eu nunca consegui entender muito bem isso. Apesar de considerar a questão dos interesses econômicos por trás de muitas coisas. Mas assim, então o espírito, como ele se conscientiza muito no plano espiritual, principalmente quando ele recobra a sua lucidez, depois de um momento de agitação que faz parte da realidade de quase todos nós, ele tomando conhecimento de uma realidade dessa, nossa, o peso que ele vai sentir sobre si mesmo, a carga que ele vai sentir vai ser muito poderosa. Talvez ele não consiga lidar com o processo de uma maneira muito rápida, não. Então, quanto mais você poder evitar determinadas práticas, é melhor para a sua integridade espiritual, a sua integridade interior. Vou dar um outro exemplo. Aqui falou da questão de bar, bebida alcoólica. Pessoa que, por exemplo, trabalha em abatedouro. Pessoa que trabalha em abatedouro. Ele ali é o responsável. Hoje já tem técnicas diferentes, né? Mas um tempo atrás, chegava lá o boizinho, dentro de um corredorzinho, e aí o trabalhador pegava uma marreta, levantava e pum na cabeça do boi. Vinha outro, ele levantava a marreta, pum na cabeça do boi. Era assim que era feito o abate. Imagina quantos movimentos esse trabalhador não fazia por dia dentro de um matadouro. Imagina o processo de embrutecimento dessa pessoa. Será que é uma pessoa que trabalhou num matadouro durante 5 anos, entrou e saiu da mesma forma? Ou ele sofreu um processo de transformação nesse trabalho que, de certa forma, ocupou 5 anos da sua existência? Então é preciso muito cuidado com determinadas atividades que muitas vezes elas vão lesar. É claro que a gente, para justificar determinado comportamento, a gente se recorre a 1001 alegações, né? Mas eu precisava ganhar dinheiro, mas não foi eu que produzi, mas o outro compra só se ele quiser. Então, assim, esses conceitos relativistas que servem para justificar algo que no fundo da consciência a gente sabe, mas que a gente procura evitar por comodismo, por estar bem acomodado no mundo, essas coisas, é uma coisa que um processo de espiritualização mais profunda, ele expele, ele recusa. Então, é muito interessante essa sua pergunta, porque nos leva a refletir, né, sobre as nossas ações, que muitas vezes são aparentemente leves, são aparentemente sem nenhum teor nocivo para ninguém, mas que no fundo está representando um grande prejuízo e uma grande cadeia aí de destruição. Então, enquanto você puder evitar, é melhor que assim o faça. Eu até permito dizer
que algum tempo atrás, eu fui convidado para estar gerenciando uma loja aqui em Divinópolis de bebida. Aí eu fui o primeiro dia, não voltei mais. Eu tinha que gerenciar. É um estabelecimento conhecido aqui, não vou citar o nome, mas chamou a gente para administrar a venda das bebidas. E encargo bom, de gerência e tal. Mas quando eu fui o primeiro dia e eu comecei a perceber que eu ia ter que começar a entender de bebida, que eu ia ter que começar a vender bebida para os outros em larga escala, eu falei assim, será que vai valer a pena? Porque às vezes eu vou ter um ganho material por um lado e um comprometimento espiritual muito grande por outro. Então, a gente que de certa forma já foi tocado por certo conhecimento, mesmo à base de algum sacrifício, procura evitar determinadas atividades. Então é isso que eu poderia responder para você. Tá vendo, gente? Consciência impede da gente fazer algumas coisas. Por isso que Jesus disse, quem muito tem, como é que é? Quanto mais... Quem mais foi dado, mais será cobrado. Quanto mais consciência você tem, mais coisa a sua consciência não te deixa fazer. Então, quando a gente é inocente assim, não tem consciência, a gente faz um tanto de coisa. A hora que você começa a ter consciência, a sua consciência não te permite mais fazer. Isso é a ética, né? A ética, ela começa a surgir quando a tua razão já começa a te falar, não, isso eu não faço, isso eu já não me permito fazer. Então, a consciência ética é exatamente onde hoje, por exemplo, eticamente, legalmente, você já não pode mais, legalmente, eticamente, usar um outro ser humano como coisa, como escravo, né? Utilizá-lo. Né? Então, a nossa consciência vai progredindo e algumas coisas, como o Ives falou, ele mesmo não se permitiu. Não vou me permitir ser instrumento da desgraça alheia através da bebida alcoólica. Então, ele mesmo já não se permitiu mais esse tipo de coisa. E aí o espírito algumas vezes é criticado e chamado de, como é que eles falam? Fanático, alguma coisa, porque a nossa consciência ética já não permite fazer alguma coisa que no mundo ainda é normal, né? Ainda não, é comum, pelo menos. Bom, pergunta interessante também. Hoje está vindo um tanto de pergunta só. Essa aqui é filosófica, psicológica e complexa demais, que eu não dou conta nem de responder, mas vou dar meu pitaco, igual diz o mineiro. O ódio é o amor em ponto menor? Como separar? Primeiro, eu não vejo o ódio como o amor em ponto menor. Amor em ponto menor é amorzinho, sei lá, gostar, né? Dizem que gostar não é amor, que a gente gosta de coisas, amor é de ser humano para ser humano. Mas o ódio, para mim, pode ser um amor doente, né? Algo que não é amor ainda, mas alguma coisa assim, um amor deturpado, adoecido. Dizem que o contrário do amor não é o ódio, sabia disso? Já ouviram isso? Que o contrário do amor é a completa ausência do amor, que é o... Não é o egoísmo, não. É quando você não tem nada contra nem a favor. Eu esqueci a palavra. Não é desprezo, não. É parecido.
indiferença, que o contrário do amor é a indiferença, porque na indiferença aquilo não te afeta de forma nenhuma, né? Que quando algo te afeta, mesmo que mínimo, por exemplo, o ódio é um tipo de afeição, digamos assim, te afeta de alguma forma. Então você é sensibilizado por aquilo. E a indiferença não te causa nada. E isso é a pior coisa do mundo, que seria, por exemplo, você passa na rua e vê uma pessoa sofrendo, como na parábola do bom samaritano, alguém que foi assaltado, que está ali sofrendo, e você é indiferente. Então isso é o contrário do amor, a indiferença. E o amor é quando aquilo te sensibiliza e você quer ajudar. O amor é quando você sai de si. Aí ele falou do egoísmo, aí é interessante, por isso Jesus fala que o amar ao próximo como a ti mesmo, é quando você sai de si e o que você sente por si, você começa a sentir por outro. Então, é o máximo da afetividade. A mesma afetividade que naturalmente você tem por si mesmo, quer dizer, é você que quer o bem para você, você começa a querer o bem para o outro também. Então, Jesus exemplificou isso, a sensibilidade àquele outro ser humano que estava caído e machucado à beira do caminho. Então, o mal do mundo hoje talvez até não seja o ódio, mas o mal do mundo hoje talvez seja a indiferença. É você ver o tanto de mendigo na rua, o tanto de gente ser indiferente. Por exemplo, nós estávamos falando da morte. A morte hoje ela foi isolada para dentro dos hospitais, né? Então você não vê a morte acontecer ao seu lado. Ela acontece nos hospitais, na pessoa dentro do CTI, e você se torna um pouco indiferente à morte também. E a gente tem que viver a afetividade, seja até no ódio, ou seja em outros, para a gente alcançar a nossa humanidade. Porque a humanidade, ela passa pela afetividade. Esse sentimento de amor, de ódio, de carinho, na relação da paternidade, da maternidade, na relação de filitude, né? Tudo isso aí faz parte da humanidade. É nessa relação que a gente vai crescendo enquanto espírito para alcançar alguma coisa muito grande lá na frente, que Jesus nos chama. E quando eles falam assim, a melhor forma de descrever Deus, e fala Deus é amor, então a perfeição das perfeições é nesse sentimento de sair de si e alcançar um sentimento de universalidade. Então, eu penso que quando a pessoa ainda vibra o ódio, é porque ainda ela não alcançou essa compreensão que é um retorno à nossa essência divina. Quando nós fomos criados e alcançamos aquilo que hoje nós chamamos de individualidade, foi necessário a nossa separação do universo. Isso foi uma necessidade para a criação da nossa individualidade. Porque senão eu não seria Jomar, o Ives não seria Ives, Rosângela não seria Rosângela, e cada um de vocês não seriam o que vocês são. Então isso é um nascimento da individualidade, que é repetida a cada renascimento, que os psicólogos chamam de egolatria, que as crianças repetem esse processo no início, que elas acham que tudo gira em torno delas. As crianças passam por esses processos. E nesse processo, todas as outras pessoas parecem serem como coisas delas. São tudo escravos delas.
egolatria, né? Só que esse é um processo superado. Depois elas começam a compreender que o outro tem o mesmo valor que ela. Então elas começam a ter um sentimento de homogeneidade. O outro vale o mesmo que eu. Aí é que nasce a ética, inclusive. Só que existe a superação disso, que é o amor, que é o que nós pretendemos chegar, que é aquele mesmo sentimento do ego sendo transbordado para o outro. E eu exercito isso na família. Por isso que a família é onde a gente exercita o amor. E aí, Rosângela, você pode me ajudar? Que eu acho que o maior exemplo que a gente tem desse amor, que eu estou tentando descrever aqui, é o amor da mãe pelo filho. Porque é o amor aonde a mãe consegue transbordar por filho e esquecer de si mesmo para o filho. Por isso que eu acho que o pai de Jesus é muito mais mãe do que pai. Jesus só não falou Deus mãe, porque senão ele era linchado no primeiro momento, naquela sociedade patriarcal que ele vivia. Mas se você olhar aquela coisa de perdão, de amor, e tudo é muito mais característica de mãe do que de pai, porque o pai não é bem esse Deus, isso é mãe. O pai de Jesus é muito mais mãe, porque a mãe é que tem tudo isso, perdoar o filho, proteger o filho, não sei o quê, é mãe. E quando a gente conseguir agir como mãe age com o filho, para qualquer próximo, essa utopia cristã, que é amar a todos, amar ao próximo como a si mesmo, que é o amor de mãe para o filho, essa utopia, estou falando utopia porque para mim isso parece hoje, no meu estado evolutivo, uma utopia. Era Jesus e talvez uns poucos cristãos que tiveram na história que conseguiram amar todo mundo igual uma mãe ama o filho ou filha. Se a gente conseguir fazer essa utopia, a gente alcança esse amor cristão, né? É o amor de Alcione, que o Zé Amaral falou numa palestra dele aqui, que ela descobriu que alguém estava tomando a herança dela, metade da herança, e falou assim, toma o resto também, vai, leva tudo. É um amor que a gente não consegue viver. É só um espírito que sabe que essa vida é só uma vida, e que a gente é espírito imortal, que consegue viver esse amor. Enquanto a gente estiver preso em bem material, enquanto a gente achar que essa vida é só a nossa vida, e não uma vida de milhares de vidas, a gente não vai conseguir amar esse amor infinito, né? Como Jesus ensinou e como alguns deram exemplo, né? Obrigado. Desculpa ter passado o tempo, viu, Rosângela? Entusiasmei.